Vamos continuar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Como que se aproximar no capítulo 9 de Lucas, escreveu no versículo 9, no capítulo 51, disse assim: aproximaram-se em tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, e ele resolveu dirigir-se a Jerusalém, indo para Jerusalém, né? E no versículo 52 fala assim: enviou diante de si mensageiro que tinha partido, entraram em uma povoação da Samaritano para que arranjasse pousada, mas não receberam. Por isso, e no capítulo 54 eles falam assim: vendo isto, Tiago e João, e querendo ser mandamos descer de fogo, mas Jesus replicou. No capítulo 55 ele diz assim: Jesus voltou-se e representou-se seriamente, então sabia que o Espírito sois animados. E no capítulo 56 fala assim: o Filho do Homem não veio para perder as vidas, mas os homens, mas para salvá-lo. Foram então para outros povoados. E no capítulo 57 fala assim: enquanto caminhava em um homem, lhe disse: Senhor, vou seguir-te, e para onde que vais? De Jesus, no capítulo 58 fala assim: Jesus replicou: repousada tem as raposas têm e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No capítulo 59 fala assim: e outro disse: segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Aí Jesus vai falar, né? Jesus vai falar com ele. Mas Jesus disse-lhe: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Deixa os mortos, já morreu mesmo, tem que ir para frente para falar da palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, do que ele veio falar e pregar para a salvação do povo do mundo. E no versículo 61, Marcos escreveu assim: um outro ainda lhe falou: Senhor, seguir-te-ei, mas primeiro que me despeça dos que estão para me despedir que estavam em casa. No versículo 62, Jesus diz assim: mas Jesus lhe disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é impacto para o reino de Deus. Então é isso. Vamos continuar agora aqui no versículo, no capítulo 10, né? E no capítulo 10, no capítulo 10 de Lucas, depois, no versículo 1 diz assim: depois dignou o Senhor ainda centenas e dois outros discípulos, e mandou-se os dois adiante dele de si para as cidades e lugares para onde eles tinham de ir. E disse-lhe: grande és a meses, mas poucos são os operários. Grande é a merce e poucos é os operários. Rogai ao Senhor de merces que manda operário para sua merce. Pedir para Deus, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo, para ser bastante pessoas
para pregar a santa palavra. E no capítulo, no versículo 3, capítulo 10, fala assim: E Deus que vos enviou como cordeiro entre os lobos. No capítulo 4 diz assim: Não levais bolsa, nem mochila, nem calçado, e ninguém saudais pelo caminho. Quer dizer, não é para ir conversando com os outros no caminho, é para ir pregar a palavra, chegar nas aldeias onde tem o povo e pregar a palavra dele, do reino de Deus. Em toda casa é que entrarte, dizei: primeiro limpais os teus pés. A paz esteja com você, que tem que falar, né? Quando vai para pregar a palavra, tem que dizer: a paz esteja contigo. E no capítulo 6 diz assim: E ali houve alguns homens pacíficos, repousava sobre eles para a paz, mas se não houver, ele tornará para vós. Permanece em mesma casa, comei e bebei o que eles te derem, pois o operário é digno do seu salário. Não andais em casa de casa em casa. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está explicando como que tem que pregar para pregar a palavra, né? E no capítulo 8, versículo 8, diz assim, no capítulo 10, versículo 8, diz assim: Em qualquer cidade em que entrarem, vós recebei, comei e que se servir. Tudo que eles deram, não precisa estar pedindo as coisas não, eles dão. E no capítulo 9 diz assim: Curai os enfermos que neles o vier, e dizei-lhe: o reino de Deus está próximo. Que é, Jesus ia passar lá, né? Para ele, o reino de Deus, ele era o reino, né? E curando os enfermos, tirando os espíritos mal das pessoas, e fazendo cura, fazendo milagre. Tudo que eles falavam, o povo, em nome de Cristo, eles iam indo ser curados. E no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 10 diz assim: Mas se entrardes em alguma cidade e não for receberem, sai pelas suas praças, dizei. E o capítulo 9 diz assim: Até os que se nos pegou-se na vossa cidade, sacudimes contra vós, tirai até as poeiras dos teus pés. Contato que o reino de Deus está próximo. Só falar que o reino de Deus está próximo. E no capítulo 12 ele diz assim: Naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma do morro, né, que foi queimado, né? E no capítulo 13 ele diz assim: Ei de ti, Corozim, que é uma cidade que tinha lá, onde que eles passavam. Ei de ti, Batsaide, porque em Tiro, Sodomorra teve sido feito os prodígios que foram realizados em vós, mais vossos amai uns há muito tempo. Terei feito penitência, cobrindo-se de graças e cinzas. Quer dizer, ele está dizendo, né? Então Jesus está dizendo assim que tem que pregar a palavra. Está falando de uma cidade que os povos não queriam a palavra dele, não queria que ele chegasse, mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele ama todos vocês. Jesus Cristo ama todos. Amém.